manifestação real foi na pessoa do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. No credo niceno nós lemos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. E no credo atanasiano lemos: Ele é Deus eternamente gerado da substância do Pai. E você sabe, irmãos, abra a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E a palavra de Deus diz como, irmãos? Leiam na sua versão, pode ler em voz alta. Vamos tentar ler todos juntos. Vamos lá? Eclesiastes 3:11 diz: e tudo... Vamos lá? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E tudo Deus fez formoso no seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Meus amados irmãos, quando o Senhor nos fez, nos criou com essa característica de levarmos conosco a eternidade, de modo que nós não possamos conhecer bem as coisas de Deus. Meu amado, isso era a palavra do sábio. Sendo o verbo eterno, não há, meus irmãos, que se cogitar que Deus possa ser filho de uma mortal ou de um mortal, por mais puro ou santo que seja. Mas ao refletirmos sobre a eternidade de Deus e recordarmos as palavras do homem mais sábio da terra, Salomão, meus irmãos, não podemos chegar a outra conclusão senão esta: Deus é essencial. Você não pode viver sem Deus, meu amado irmão. O Senhor Jesus é um Deus eterno, meu amado irmão. Nós não podemos ser plenamente felizes ou viver uma vida plena, a não ser que tenhamos tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Este encontro, esta porta está aberta, franqueada. Não se paga para entrar, porque o preço foi pago na cruz do Calvário, meus irmãos. Quando nós sentimos uma grande necessidade, um vazio no nosso interior, não podemos crer que de outra maneira poderemos satisfazer este anseio, se não tendo uma comunhão verdadeira com Jesus Cristo, meu amado irmão. Quando nos apegamos a Ele para servi-lo, para sermos seu amigo, para andarmos com Ele todos os dias, aí sim nós passamos a entender que a vida tem um propósito e que em todos os momentos nós devemos ter firme a convicção e o objetivo de glorificar o Senhor Jesus Cristo com a nossa vida, meus amados irmãos. Santo Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração andará inquieto até que ele encontre descanso em ti. E o coração das pessoas anda inquieto com muitas coisas, meus irmãos. Tantas pessoas precisando tomar remédios controlados por causa de grande ansiedade que se abate sobre a vida das pessoas, meu amado irmão. E eu quero entender e quero que você entenda uma coisa, meu amado: o homem tem abandonado a Deus recorrentemente, constantemente se afastado dele. O homem não tem mais se apegado ao seu Criador através da oração, não tem buscado a Ele através da sua palavra, e o resultado de tudo isso é que ele está inconstante com muitas coisas. É necessário voltar para Deus. É necessário reconhecer Jesus como o Senhor absoluto da nossa vida e andar com Ele, meus amados irmãos. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, mas também que o Verbo era e é Deus. Jesus Cristo é Deus, Deus eterno que sempre existiu, meus amados irmãos. No credo se diz: Ele é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é Deus eternamente gerado da substância do Pai, igual ao Pai com relação à sua divindade, meus irmãos. Jesus Cristo não pode ser entendido como um sábio. Em nenhum momento, meu amado irmão, você pode fugir de um trilema que se interpõe entre você e a compreensão de quem seja o Cristo para você. Você não pode sair por aí dizendo que Jesus foi um bom homem. Você não tem essa opção, meu amado irmão. Você tem 3 opções. Ao ler o Evangelho e conhecer a mensagem de Cristo, você só tem pode ter 3 opções acerca de Cristo. A primeira e a mais certa: Ele é quem lhe disse que era, o Filho de Deus, o Salvador. Quando Filipe disse: mostra-nos o Pai, ele disse: Filipe, tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um.
Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Ele disse: eu sou a porta, quem entra por mim acha pastagens, vive em paz. Aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais ele disse? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ler o Evangelho e diz: ele é Deus e eu vou me submeter a ele porque ele é meu Senhor. Eu quero que ele seja meu Senhor. Se você não acreditar nisso, não pense que você tem diante de si a legítima opção de achar que ele foi um sábio ou um bom homem. Você não tem essa opção, porque ou Jesus diz que ele era o que ele era, o Deus, ou então ele era um louco e não sabia quem ele era. Porque tudo que ele disse, meus irmãos, fazia com que as pessoas que aceitassem, abandonassem sua cosmovisão, seu estilo de vida para servir a ele. E se ele não era exatamente aquilo que ele estava dizendo, o Filho de Deus, ele era um louco. Podia também ser uma terceira coisa: um endemoniado, querendo enganar as pessoas, fazendo-as crer nele para que se perdessem como qualquer outro ser humano. Você só tem essas três opções, e eu quero dizer, querido irmão, a melhor opção é crer que Jesus é Deus mesmo, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, a razão da nossa vida, Salvador suficiente de todos que se achegam a ele pela fé. Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus uma coisa a que ele se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo sido obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor, que é um Deus vivo. Aleluia! Ele é Deus. Se achegue a Ele como Deus, meu amado irmão. A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nisso nós falamos sobre o poder do Verbo. Ele é co-criador com o Pai. No capítulo 8 de Provérbios, um vislumbre da sabedoria, meus irmãos, divina, diz que a sabedoria, a Sofia, estava com o Pai. Ele ajudou o Pai. Ele é um arquiteto que estava ali aconselhando o Criador, o Pai, meus irmãos, na construção de todas as coisas, na criação de todas as coisas. E na verdade, o que nós lemos aqui é que esta sabedoria é o Logos é o Verbo, a palavra é Jesus, sempre esteve com o Pai, meu amado irmão. Ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é co-criador, todas as coisas foram feitas por ele. Meu irmão, contemplando a vastidão do universo, a amplitude do universo que se expande a cada dia, meu amado irmão, nós devemos glorificar ao Senhor, lembrando as palavras do Salmo 19, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem palavras, sem fala, eles estão testemunhando um para o outro que existe uma mente por trás de tudo isso, existe um Criador que sustenta todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Ele ante todas as coisas, nele tudo subsiste. É o que o santo homem está dizendo, a palavra de Deus: tudo subsiste por causa de Cristo. Aleluia, meus irmãos.
para que em todas as coisas Ele tenha primazia. Ele estava com o Senhor, é o mesmo, é Deus também, co-criador, sustenta tudo. Ele é a palavra do poder do Senhor que coordena todas as coisas e permite que as leis possam ser obedecidas, as leis naturais, meus irmãos, e só deixarão de ser obedecidas quando for a vontade dele. E haverá o dia em que a Bíblia diz que a terra balançará como se fosse um bêbado, meus irmãos queridos, e o sol se aquecerá 7 vezes, e tantas coisas acontecerão, meus irmãos, tudo, meus irmãos, dentro do plano de Deus, porque o que faz com que as coisas não se desorganizem hoje é o próprio poder da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é o Criador, Ele é o portador da vida, pois está escrito, nele estava a vida é a luz dos homens, é em Cristo que há a vida. Quando você vê um homem desprezando o caminho do Senhor, o caminho estreito que Ele propôs, como aquele jovem de valor que o Senhor encontrou no caminho, e a Bíblia diz que o Senhor o amou. O Senhor orou para ele e o amou. Ele disse, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o Senhor diz, espera aí, bom, só tem um, que é Deus. Estava testando a percepção espiritual. Será que ele está reconhecendo? Mas tu conheces os mandamentos? E diz, quais? Ora, não adulterarás, não furtarás, né? Não dirás falso testemunho. Ele disse, tudo isso eu tenho obedecido, não é de agora, Senhor, é desde quando eu era menino. E ao dizer isso, queridos irmãos, não foi repreendido pelo Senhor da vida, como se mentiroso fosse. Pelo contrário, Deus que sonda a mente e coração, sabia que ele dizia a verdade, também sondou o que havia nele, no seu coração, algo que competia com o amor a Deus. Ele disse, só te falta uma coisa, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e depois tu vem e segue-me. E aí, tu não vai ter mais essa riqueza humana aqui, mas você vai ter um tesouro no céu. Mediante essa palavra, o jovem baixou a cabeça e foi embora muito triste, porque ele tinha muita coisa, meus irmãos, e apegando-se às muitas coisas que ele tinha aqui, abandonou o ato contínuo, os grandes tesouros celestiais que o Senhor tinha para ele, meus irmãos. E assim também que muitas pessoas têm se afastado de tudo que Deus dá, das maravilhas que Deus dá, em troca de pequenas migalhas, meus irmãos, que é tudo que o mundo tem em comparação àquilo que Deus tem para nós. Apenas migalhas. Nosso coração deve ser voltar para Deus em humildade e fé, e se Ele é obstinado e amante dos prazeres, devemos, irmãos, entender que o Senhor nos criou, Ele sabe quem nós somos, as nossas coisas não são difíceis para Ele, os nossos dilemas nada são perante a sua sabedoria, Ele nos conhece muito bem, e por isso podemos nos achegar a Ele e dizer a verdade, e pedir a Ele que nos transforme, meus irmãos, e nos mude. Ele é o portador da vida, Ele é a luz verdadeira. O credo niceno diz que Ele é luz da luz, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado na eternidade. Aleluia. Que luz é essa, irmãos? Versículo 4, nele estava a vida é a luz dos homens. Com essa luz, é a luz que triunfa sobre as trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem ela. O bom de andar com o Senhor, meus irmãos, é que o Senhor Deus confunde o nosso inimigo mais forte do que nós. Como o salmista Deus disse, meus irmãos, os meus inimigos vieram contra mim como um enxame de abelhas, mas o Senhor me livrou. Eles eram mais poderosos, vieram para me fazer cair, me empurraram com força, mas o Senhor me amparou. Aleluia. Toda a glória a Ele que nos sustenta em cada momento, glória a Deus. E não nos desampare em momento algum, meu amado irmão. O nosso inimigo é muito forte. Às vezes ele vem numa circunstância devastadora, às vezes ele vem, meus irmãos, disfarçado de tantas coisas, meus irmãos, de seduções, de problemas, de dificuldades, de enfermidades. São os nossos inimigos que vêm para nos fazer cair, mas glória a Deus que é o nosso amparo, aleluia. O nosso Senhor nos conhece, nele está a vida triunfa sobre as trevas, a luz triunfa sobre as trevas, meus irmãos, a luz resplandece nas trevas. Quando eu estou com meus problemas, quando eu estou com as minhas dificuldades, eu devo confessar
Nós aprendemos ontem na vigília quantas coisas fazem parte do momento da oração, e uma delas é a confissão. Confessar é dizer a verdade, é quando você está, como diz em Isaías 50, versículo 10, o homem que anda por aí sem saber onde vai, está no escuro, em grande dificuldade, confie no seu Senhor, aleluia. Quando nós aprendemos isso e confessamos a verdade, nós nos livramos do medo que atrapalha tanto as pessoas. Meus irmãos, quando você está numa dificuldade muito grande e não tem saída, não tem a luz no fim do túnel, você apenas dobra o seu joelho e ora e diz: Senhor meu Deus, Tu és a luz, eu sou o Teu filho, e a luz triunfa sobre essas trevas, as trevas no qual eu estou agora, o problema no qual eu estou agora, a Tua luz vence tudo isso. Eu creio e eu confesso e eu descanso em Ti, aleluia. Essa deve ser a nossa atitude, e nós aprendemos, irmãos, que depois de um momento de entrega em oração fervorosa a Deus, nem sempre você abre o olho e já está a resposta da oração ali, mas o que sempre acontece é que você levanta do lugar outra pessoa, sem o medo, sem a insegurança e com a paz no coração. É a falta dessa paz que faz as pessoas fazerem besteiras, enveredarem por atitudes ruins, tomarem decisões que vão se arrepender depois, assumirem um outro problema para resolver um problema anterior, meus irmãos, e enveredando, saindo uma bola de neve. É isso que faz. Mas quando nós temos paz, meus irmãos, nós temos confiança e avançamos tranquilamente. Nós continuamos dizendo: eu não sei o que eu vou fazer, eu continuo sem os recursos, eu ainda estou enfermo. Só tem uma coisa: agora eu já não estou mais com aquele peso, eu não estou mais com aquele temor, eu não estou mais com aquela insegurança. É Deus que já está trabalhando por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa luz, irmãos, não é para poucos iluminados, não é para poucos que receberam esse dom. Não, a palavra de Deus diz que João não era a luz, mas veio para testificar a luz. A luz verdadeira estava em Jesus. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, aleluia. A luz de Cristo é poderosa, toda abrangente, ela não está restrita a umas poucas pessoas. Meus irmãos, evoluídas, nada disso. Ela ilumina todo homem que vem ao mundo. A luz de Jesus é poderosa. Essa luz está franqueada. Ela está, meu amado irmão, foi oferecida a todos. Todos se aproximam da luz, ato contínuo se afastam das trevas, porque a luz vence as trevas. Meus irmãos, e uma vez aceito esse convite, a pessoa vive muito bem na presença de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor Deus diz que Ele é Deus eternamente, gerado da substância do Pai, igual ao Pai em sua divindade. Meus irmãos, essa luz ilumina todo homem. Ele é criador em seu poder, mas é também, irmãos, recriador, porque está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se tem um povo que eu gosto de ensinar, é o povo que está preparando-se para o batismo. E eu vou explicar por quê. A gente se sente muito bem ensinando as pessoas que vão se batizar, meus irmãos, porque a gente recebe nossos irmãos aqui, estão iniciando na fé, e parece que vem na tua mente que tu sabe muita coisa. Você se surpreende com o tanto de resposta que você sabe, né, dar às perguntas. É porque basicamente as pessoas chegam na fé e tem umas perguntas que se repetem muito, meus irmãos. E aí você que já tem um tempo na presença de Deus, você sem ter estudado aquela pergunta em si, você tem da parte de Deus iluminação para responder. Não é assim, querido? Isso é uma bênção. Isso é uma coisa interessante. Você não sabia que sabia, né? Como dizia Sócrates, que Sócrates dizia que as pessoas têm o conhecimento, o que falta é a pergunta certa, né? A maitreia, né? É o paideia, né? Seria a parteira, né? Eu vou tirar o conhecimento de você com as minhas perguntas, não é isso? Era essa a teoria dele, meus irmãos. E também na presença de Deus, quando nos humilhamos e somos humildes diante dele,
e nos oferecemos para servi-lo, nós nos surpreendemos com a forma que Ele nos usa, meus irmãos queridos. E nós entendemos aqui, quando chega nesse versículo 12, é uma coisa que nós ensinamos para quem está se batizando. As pessoas costumam dizer, todo homem é uma pessoa, é filho de Deus. Todos são filhos de Deus, né? É o que se diz por aí, eu também sou filho de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é diferente. Nem todos são filhos de Deus. Filho é quem recebe o Senhor Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas isso é fácil, todo mundo recebe Jesus. Entenda como é esse receber, meus irmãos. Não é qualquer receber, não é ter Jesus como mais um enfeite na sua alma, mais uma fonte para a sua devoção. Não, Jesus tem que ser o único. Ou você abandona tudo para ficar com Jesus, ou não adianta querer mais Jesus na sua vida e não aceita. Ele é soberano, meus irmãos. A Bíblia diz que tudo isso é para que Ele tenha primazia. E se você não dá primazia e não tem o Senhor no centro da tua vida, fatalmente Ele não estará na sua vida. Se você não entregou o trono do seu coração para Ele, ou reconheceu diante das testemunhas que Ele é o Senhor da sua vida, e você vai viver agora para Ele, não pense que Ele vai estar na sua vida não, meu amado irmão. Só tem um lugar que Ele aceita, que é o primeiro lugar, é o trono da vida. Ele é digno, Ele é merecedor, Ele pagou o preço. Não é como você quer servi-lo não, é como Ele estipulou que você vai servi-lo, meu amado irmão. Os que nascem de desabilo não é pela vontade da carne do homem não, meu amado, é pela vontade de Deus. É Ele que chama. Aqueles que Ele chama são tocados. Aqueles que Ele chama não endurecem o seu coração, e por fim vêm a crer, aleluia. E por isso sabem que Ele é soberano, e o servem como Ele deve ser servido, meu amado irmão. Como Ele diz na sua palavra que deve ser servido. Ele é recriador, meu amado irmão. É nele que nós temos o novo nascimento. Quando Nicodemos foi ver Jesus, ele disse, meus irmãos, bom mestre, eu sei que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus foi logo no ponto. Aquele homem estava com vergonha ou com medo, foi ver Jesus de noite, meus irmãos, não queria que outras pessoas vissem ele ali encontrando-se com Cristo, meu amado. E Jesus disse para ele, Nicodemos, em verdade te digo, se tu não nascer de novo, tu não pode herdar o reino dos céus. Não tem como, é necessário nascer de novo. Pai, como é isso? Eu preciso me humilhar diante de Deus, pedir que Ele transforme a minha vida, o meu coração, a minha mente, me transforme completamente, para que agora possa ser o nascido dEle, meu amado irmão. Isso Ele faz, a todo aquele que pede, a todo aquele que se humilha. Às vezes a palavra de Deus fala, o reino dos céus é como um homem que arando a terra descobriu um tesouro. Ele não estava procurando tesouro, mas descobriu, que coisa maravilhosa. Ele enterra de novo, vende tudo que ele tem, compra o campo. O tesouro vem de graça. A salvação é gratuita. É o discipulado que exige tudo que nós temos. Mas também diz que o reino do céu é como um negociante de boas pérolas, que vai por aí procurando aquela pérola de grande valor, e uma vez encontrada vende tudo que tem para comprar aquela pérola. É porque, irmãos, alguns encontram com o reino de Deus mais ou menos sem estarem procurando, e tem outros que procuram há muito tempo. Meus amados irmãos, a um e a outro Deus quer oferecer a salvação. A um e ao outro Deus oferece a salvação gratuita, meus irmãos. Falando sobre o verbo, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O único que a palavra diz que é cheio de graça é Jesus. Eu peço, meus irmãos, desculpa se você aprendeu uma oração que tem mais alguém que é cheio de graça, porque na palavra de Deus diz que quando o anjo visitou Maria, ele disse, salve a agraciada. Ele não disse cheia de graça, ela foi agraciada. E talvez mais do que qualquer outra mulher possa ter sido, meus irmãos, em toda a história, porque foi escolhida para gerar o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Mas ela foi agraciada, foi alvo da graça de Deus. Jesus Cristo é diferente, Ele é cheio de graça. Como fonte desta graça, dispenseiro da mesma, aquele que recebe a Cristo, do seu coração fluirão rios de água viva. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele, aleluia. Diz, eu quero ser essa fonte, Senhor, eu quero transbordar do Espírito Santo, aleluia. Ele é cheio de graça e verdade.
A glória que nós vimos dele é a glória do unigênito Filho do Pai. No credo atanasiano diz: mas também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. É portanto fé verdadeira que creiamos e confessemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tanto Deus como homem, perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana, igual ao Pai com relação à sua divindade, menor do que o Pai com relação à sua humanidade, o qual, embora seja Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo, um só Jesus, Deus perfeito, que assumiu uma segunda natureza, a natureza humana, para poder nos salvar dos nossos pecados, meus irmãos. Pois era necessário que o Salvador também fosse homem para pagar pelo pecado do homem. Não podia ser um anjo, uma criatura celeste, um serafim, um querubim, não, tinha que ser um homem, porque quem pecou foi o homem. Mas era impossível que houvesse um homem plenamente santo, justo e puro, ao ponto de assumir o seu pecado e o meu. Outra coisa, um homem, meramente homem, que pudesse suportar o peso da justiça de Deus. Por isso, tinha que ser Deus também, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A dupla natureza de Cristo, meus irmãos, a segunda ele assumiu para nos salvar, poder nos salvar, meus amados irmãos. A glória do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e da verdade. E a plenitude do Verbo, a Bíblia diz, versículo 17: e todos nós recebemos também a da sua plenitude, graça sobre graça, graça e mais graça, graça no lugar da graça. O que nós temos em Cristo são coisas boas sobre coisas boas, graça sobre graça, meu amado irmão. O que nós podemos esperar estando em Cristo são coisas maravilhosas, excelentes, superiores, meus amados. Foi por isso que quando Jesus chamou os seus discípulos: vem, segue-me, na mesma hora lançavam fora suas redes, meus irmãos, e seguiam a Cristo. Vem, segue-me. Levi, Mateus, funcionário público, ganhava dinheiro, ali tinha autoridade, meu amado irmão, mas ao chamado de Cristo deixou a coletoria e foi seguir Jesus, meus amados irmãos. E assim, querido, tudo aquilo que precisávamos deixar para seguir a Cristo, nada é. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz: eu sou hebreu de hebreus, fui circuncidado o 8º dia, eu sou da descendência de Abraão, eu, segundo a lei, eu fui fariseu, segundo a justiça que está na lei, eu sou irrepreensível, incomparável de minha idade, mas tudo que para mim era coisa boa, era um tesouro, eu reputo agora como perda, como refúgio, pela excelência maior que é conhecer a Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero estar mais perto com Ele, eu quero estar mais íntimo dEle, eu quero sofrer com Ele. Meu amado, tudo com Cristo é mais excelente do que as riquezas do mundo. Credo niceno, meus irmãos, todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio para que a nossa ofensa avultasse, porque, disse Paulo, eu até não tinha nenhuma cobiça em meu coração, mas quando eu vejo lá não cobiçarás, de repente, a lei que é boa, santa, que é reta, tem um efeito sobre mim, que sou mau e perverso, vendido de paixões, eu começo a cobiçar as coisas. E Agostinho dizia que a fruta roubada era muito mais gostosa, meus irmãos. Mas o que nós aprendemos é que pela lei de Moisés foi dado o padrão divino, e foi reprovado todo homem, pois pela lei ninguém é justificado. Por isso em Cristo Jesus veio a graça, para que não obstante a nossa incapacidade de alcançarmos o padrão de excelência que Deus requer, meu amado irmão, pela justiça de Cristo e pelos méritos do Senhor Jesus, todo que crê é aceito na família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor
autor de Hebreus pergunta: o que vai acontecer com a gente se a gente rejeitar tão grande salvação? Não rejeite a salvação do Senhor, meu amado irmão. Não rejeite a salvação do Senhor. O Senhor te ama e quer te salvar. Ele quer só que você entregue sua vida a Ele e seja totalmente consagrado a Ele. Ele quer que você convide Ele para morar na sua vida, para fazer parte de você, mas não como qualquer um, mas como o Senhor, suficiente, exaltado, glorioso, digno de honra, meus irmãos, que Ele é. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, meu amado? Você já confessou Ele diante das pessoas? O Senhor é a luz verdadeira que ilumina todo homem que entra no mundo. E alguns optam e pedem misericórdia a Deus para que possam permanecer na luz, ao passo que outros procuram as trevas, meus irmãos. No final, o Senhor Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, virá para julgar os vivos e os mortos. E o credo diz: os que tiverem feito bem serão salvos, os que tiverem feito mal serão condenados. Mas este fazer bem ou fazer mal, meus irmãos, se resume em uma palavra: entregar-se a Cristo plenamente. Esse é o maior bem que você pode fazer a você e a todos, meus irmãos: se tornar um servo do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, meu Deus, por tua palavra, que é santa e poderosa. Obrigado porque tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro igual a ti. Que esta palavra tenha encontrado guarida no coração da tua igreja. Que em nenhum momento a tua igreja te veja como inferior àquilo que a tua palavra diz que o Senhor é, soberano Pai. Deus amado, em nome de Jesus Cristo oramos, para que, ó Pai, essa igreja seja uma igreja santa e consagrada, e que ama a ti e que anda na tua presença. E oro por todos aqueles que neste lugar ainda não fizeram a sua decisão, que possam, ó Pai, aproveitar a porta que está aberta, a porta da salvação, que é oferecida a todos pelas misericórdias do Senhor e pelo sacrifício de Cristo. Ó Pai, a salvação nos é ofertada. Te adoramos, te bendizemos, que a tua boa mão nos fortaleça, que a tua graça nos encha. Queremos, ó Pai, ser fonte a jorrar da vida eterna. Abençoa, vivifica a tua igreja, renova, ó Pai, a nossa fé, nos, ó Pai, constrange a seguir nos teus caminhos, ó Deus, e não nos afastarmos dos teus retos juízos, ó Pai, pois em seguir a ti está a felicidade e a boa ventura de todo homem. Sim, abençoa a tua casa e as famílias dos teus servos, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou santo.